Olá pessoal, vamos começar pelo exemplo que a gente trabalhou em sala de aula, que a gente tinha o seguinte padrão de cadeia de entrada. Um conjunto de caracteres com um B e outro conjunto de caracteres exatamente igual, ou seja, o lado esquerdo do B deve ser igual ao lado direito. Aqui nós teremos o branco ser simbolizado pela cerquilha e aqui também, ou seja, branco dos dois lados da fita para delimitar os limites inferior e superior da fita, limite direito e esquerdo. O W pode ser qualquer símbolo. Neste exemplo vamos adotar que o alfabeto da fita, o alfabeto de entrada, é 0 e 1. Então a gente pode ter qualquer quantidade de combinação de 0 e 1 no lugar do W, do lado esquerdo, ou que consequentemente deve ser igual do lado direito. Caso não seja, a máquina de Turing não deve reconhecer essa cadeia de entrada. Vamos inventar alguma aqui. Por exemplo, temos aqui cerquilha 0011. Aí vem o B e deve-se 0011 para que seja reconhecida. Aqui nós temos o mesmo conjunto de caracteres dos dois lados do B. A cabeça de leitura da fita vai iniciar aqui, neste ponto. Nós teremos algum estado inicial recebendo o caractere 0. Algum tipo de comportamento deve ser adotado para que a fita, a cabeça de leitura, reconheça que este símbolo aqui é exatamente igual a esse. E faremos essa comparação de um por vez até que se esgote e não sobre mais nada, nem aqui e nem aqui, de maneira que seja diferente. Caso tudo seja validado corretamente, a máquina deve ir para um estado final de aceitação. A máquina vai aceitar a cadeia de entrada. Aceitar a cadeia de entrada. Ok? Não sendo desse jeito, a máquina vai rejeitar o caractere, a cadeia de caracteres inserida. Ela rejeita e para nas duas situações. Para aceitando ou para rejeitando. Se a gente fizer a máquina de maneira errada, ela pode não parar, né? Ficaria em loop e algum tipo de problema poderia acontecer ou não. Então, qual estratégia? O ponto mais importante da máquina é bolar a estratégia. Qual estratégia a gente vai adotar? A gente pode comparar este valor, marcar ele com algum símbolo. A gente ampliaria os símbolos existentes na fita. A gente marca com algum símbolo e procura o elemento na mesma posição relativa do lado de cá e verifica se é o mesmo símbolo. Caso seja, a gente marca também. E a gente pode ir marcando o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, quarto com o quarto. É uma estratégia. Algumas outras estratégias podem ser adotadas. Tá? Vamos pegar essa. Então, o que a gente vai fazer? Qual a primeira opção que pode aparecer aqui? Considerando que a gente não vai aparecer um símbolo marcado, o símbolo que a gente vai usar como marcação, as únicas coisas que podem aparecer, 0 ou 1. Então, a gente pode adotar que 0 a gente vai marcar como x e o 1 a gente usa o y na substituição aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Quando a gente estiver em algum estado, nós vamos chamar de estado inicial, que vai ser um Q0 da vida. Quando a gente estiver em Q0 e a gente receber como entrada o símbolo 0, a gente pode dizer que nós iremos para um Q1 da vida, a gente escreve x e a gente desloca para a direita. Então, aqui nós estamos adotando, que é o símbolo lido, quer dizer, o estado inicial, é o estado que nós estamos, perdão, vamos lá, de novo. Estado que nós estamos, o símbolo lido,
o estado para onde vamos, o símbolo escrito e o deslocamento da fita. Diversos autores, como eu sempre gosto de repetir, alguns autores colocam uma ordem diferente. Não tem problema, desde que a gente saiba exatamente o que significa em cada posição no momento de executar a máquina de Turing. Ok? Então, vamos supor, leu 0, estamos no estado inicial e a gente leu 0. A gente vai para um estado Q1, a gente vai marcar com X e vamos para a direita. Cabeça de leitura vem para cá. Então, é uma primeira transição. A partir de Q1, o que a gente vai fazer? A gente vai ler e escrever a mesma coisa lida até encontrar o B. Encontrou o B, a gente já vai entrar na segunda parte da cadeia, onde a gente quer comparar se encontrou. Ou seja, se eu encontrei o 0 e marquei X, eu devo encontrar um 0 aqui e marcar ele para simbolizar que eu já fiz a operação dele. Ok? Então, vamos lá. Q0, leu 0, vai para Q1, escreve X e anda para a direita. Desse momento aqui, agora eu ando para frente até encontrar o B. Lá eu vou mudar o meu comportamento. Então, aqui a gente deduz que, estando em Q1, quer dizer, Q0, deixa eu ver se precisa Q1, Q0. Tá. Q0. E se por acaso tivesse começado com 1 aqui, a gente teria, estaríamos no estado inicial e a gente iria ler 1. Nós iríamos para um Q2, escreveríamos Y e andaríamos para a direita também. O que aconteceu aqui? Por que a gente mandou para estados diferentes? O estado Q1 pode ser igual e a gente muda aqui no B. Vamos fazer o seguinte, vai para Q1 também. Estou mudando a estratégia. Não tem problema. Então, sempre que ler, a gente vai... Não pode mudar. Eu preciso memorizar quem foi que eu escrevi. Então, vai para Q2. Voltando para a estratégia anterior. A vida é assim mesmo. Então, estando em Q1, eu devo encontrar um 0 aqui. Estando em Q2, eu vou buscar o 1 aqui. É isso que a gente vai fazer. Então, estando em Q1, que foi o estado para que nós fomos, ou seja, a gente busca o número 0 após o B. Se antes do B eu encontrar 0, o que eu faço? Eu continuo em Q1, eu escrevo a mesma coisa que eu li e continuo andando para a direita. Se de Q1 eu encontrar 1, Q1 eu li 1, eu continuo em Q1, eu escrevo 1 e continuo andando para frente. Se de Q2 agora. Deixa eu ver, eu vou encontrar X ou Y? Não vou. Se de Q1 eu encontro o B, agora eu tenho que mudar, porque significa que eu cheguei no meio da cadeia e agora eu simplesmente não vou para frente. Agora eu tenho que procurar o 0 que eu vou marcar. Então, Q1 encontrou B, eu vou para um estado, eu vou chamar de Q1M, de marca. Marca o símbolo que eu encontrei. Escreve B e continua para a direita. Agora, Q1M significa que eu já passei o meio da cadeia. Já estou do lado de cá. O primeiro 0 que eu encontrar, eu vou marcar. Então, Q1M, se eu encontro 0, agora eu vou fazer o quê? Uma volta por toda a cadeia. Lembrando que se eu já fui marcando, eu vou ter aqui X e Y também, antes de chegar no B, para depois encontrar novamente zeros e uns. Então, Q1M, encontrei 0. Aqui ainda é a ida, ainda vou marcar. Se encontrei 0, exatamente o que eu estava procurando. O que eu faço?
Vamos para um estado de volta até B, B volta, a gente marca exatamente esse elemento, o 0 é x, e a gente começa a voltar, vai para a esquerda. Se Q1M eu posso encontrar 0 para marcar, ou posso encontrar x, y ou 1. Se eu encontrar x, não tem problema, a gente continua em Q1M, escreve x e continua andando para a direita. Se eu encontrar Q1M, que eu estou procurando o 0, se eu encontrar o y, eu continuo andando para frente sem mudar o estado. Se eu encontrar Q1M, o primeiro símbolo 0,1 que eu encontrar, se eu encontrar o 1, significa que eu buscava o 0 e não encontrei o 1. Ou seja, aqui é para dar problema. Vamos mandar para um estado de erro, que vai ser, escreve 1 e para. Aqui a gente para com erro. Se eu encontrar 0, substitui e volta. O x continua para frente, o y continua para frente, o 1 é para dar problema. Se encontrar o branco, vai para o estado de erro. Eu buscava o 0 e não encontrei. E acabou a cadeia da fita. Continua branco e para. Pronto. Agora vamos fazer essa volta aqui, que a gente marcou o que tinha que marcar e tem que voltar até o B, para depois voltar até o primeiro x, y ou branco. Então, vamos fazer que B volta, ele vai encontrar o quê? Se ele encontra 0, ele vai continuar em QB volta, escreve 0 e continua voltando. Vai para a esquerda. Se encontra QB volta, encontra 1, ele marca, ele continua voltando no mesmo estado, marca o 1 e continua à esquerda. Se o QB volta, encontra x, continua em QB volta, escreve x, continua à esquerda. QB volta, encontra y, continua em QB volta, escreve y e continua à esquerda. Quando encontrar QB volta, encontra B, aí é onde a gente queria chegar. A gente escreve B, continua andando à esquerda e que a gente vai para um estado que, olha, eu marquei quem eu procurava, seja x ou y, ou seja, 0 ou 1, tanto faz. Agora eu quero voltar para a primeira etapa da cadeia. Eu tenho que chegar no branco, no B, quer dizer, o B divisor. Cheguei no B, agora eu volto até encontrar o primeiro símbolo marcado ou branco para fazer o processamento desejado. Tá? Então vamos separar aqui. E agora, para qual é o nome desse estado? Deixa eu ver. Vamos chamar de Q0 volta, porque a gente está voltando para retomar o Q0. Então, vou chamar aqui de Q0 volta. É o Q0 voltando para cá. O Q0 volta, se encontra 0, ele continua em Q0 volta, escreve 0 e continua andando à esquerda. O Q0 volta, quando encontra 1, continua voltando no mesmo estado, escreve 1 e continua à esquerda. Agora, se o QB volta encontra o primeiro símbolo utilizado como marcador ou o cerquilha de início da fita, significa que ele já voltou tudo que tinha que voltar e é para ler o próximo símbolo do alfabeto. Se ele encontra, então, Q0 volta, encontra X, ele vai para Q0, começa o processamento novamente. Escreve X e anda
para a direita. Ele voltou e chega para cá. É como se tivesse chegado aqui, ó. Foi voltando. Ele encontrou o 1, o 0, encontrou cerquilha. Escreve de volta cerquilha, anda para o lado de cá e retoma o processo em Q0. E começa tudo de novo. A mesma situação vai acontecer no Q0 volta, se ele encontra Y, ele vai para Q0, escreve Y e vai para a direita para pegar o próximo símbolo a ser trabalhado. Se o Q0 volta, que é uma situação que não deve acontecer, encontra cerquilha, vai Q0 volta, escreve cerquilha e vai para a direita. E aí ele vai ter sua retomada. Então, eu acho que nós terminamos a parte de processamento da substituição do zero. Só falta um detalhe aqui. Se por acaso a gente está voltando, encontrou o primeiro símbolo marcado e o próximo for branco, deixa eu ver se tem esse processamento aqui. De Q0, a gente vai para Q0. De Q0 encontra o B, significa que não tem mais nenhum símbolo a ser substituído. O que a gente pode fazer? Nós vamos para um estado que verifica se não tem restinho aqui. Se não tiver, vai para o estado final. Depois a gente vai fazer isso, fazer um validador final, que vai ser quando Q0 encontrar B. Então, vamos fazer o seguinte agora. Partindo de Q2. Q2 foi o estado quando a gente leu o 1, e aí a gente tem que andar para frente até chegar ao B. Do B, a gente anda para frente para marcar o Y no 1. Então, Q2, que é semelhante a tudo isso aqui, ó. Acho que esses três aqui. Q2. Estando em Q2 e lê 0, o que a gente faz? A gente vai adiante. Continua em Q2, escreve 0, continua para frente. Q2, quando encontra 1, a gente continua em Q2, escreve 1, continua à direita. Por que a gente tem... está em Q2 mesmo? Só para lembrar. A gente chega no Q2 quando a gente de Q0 leu o 1. A gente vai, marca o Y e vai para o estado Q2, que é chegar no B. Ok? Então, Q2, quando encontra o B, que é a função dele, a gente vai chamar de Q2, marca, seguindo o mesmo padrão. A gente escreve o B e vai para a direita. Aí, Q2M. A gente quer com Q2M, a função dele é encontrar o 1, o primeiro 1 após os símbolos marcados à direita de B, para ser marcado também. Então, Q2M, quando encontra X, vamos logo no encontra 1, né? Encontra 1. Q2M encontra 1. O que a gente faz? A gente vai fazer a volta. QB volta e marca com o Y e começa a voltar. Se a gente encontra outra coisa válida que a gente pode encontrar vai ser X e Y. Então, Q2M encontra X, continua andando para frente com Q2M, escreve X e continua andando adiante. Q2M encontrou Y, continua em Q2M, escreve Y, continua adiante. E aí está andando para frente. Se Q2M encontra eu quero encontrar 1. E se eu encontrar o 0? Q2M encontra 0. Ele buscava o 1 e encontrou o 0. Significa que deu problema. Então, a gente vai para um estado de erro, escreve 0 e para. E aí termina sem aceitar a cadeia. O que mais eu posso encontrar? Q2M, eu posso encontrar o branco.
Se isso acontecer, também vai para o estado de erro. Escreve branco e para também o processamento, porque chegou numa conclusão sem ter êxito de processamento. O QB volta está ok. Quando QB volta, vai voltando, chegou o B, vai para Q0V, Q0V volta e começa de novo. Agora só falta quando a gente concluir, esgotou todos os símbolos daqui, que é Q0 encontra B, a gente vai para um estado novo, passa pelo B, um estado novo que valida se só tem X e Y aqui. Se isso acontecer, concluiu. Então, vamos fazer aqui, ó, fazer um puxadinho daqui. Vai ter um puxadinho aqui, que é quando Q0 encontra o B. Significa que esgotou tudo que tinha para ser marcado ou não tinha nada para ser marcado. Q0 encontra B. A gente vai para um estado de conclusão. Vamos chamar de QC. A gente escreve B, vai para a direita também. Agora vamos fazer o QC. QC, ele deve encontrar só X e Y. Se ele encontrar outra coisa, é para dar problema. Ele deve encontrar X e Y até encontrar o cerquilha. Então vamos fazer aqui. Encontrou X, continua em QC, escreve X, vai para a direita. QC, encontrou Y, continua em QC, escreve Y, continua à direita. QC encontrou 0, aí deu problema, vai para erro. Ele encontrou algo que foi validado, que não foi validado, e não tinha nenhum símbolo a mais para casar com ele. Então, deu erro, escreve 0 e para. QC encontrou 1, também vai para o estado de erro, escreve 1 e para. Agora aqui, se o QC encontra o cerquilha, QC encontrou cerquilha, acabou tudo do lado de cá, chegou no QC, acabou tudo do lado de cá também. Então, a gente vai para o estado de aceitação. Vamos chamar de QAzão, escreve cerquilha e simplesmente para. Ok? Vamos fazer um exemplo. Primeiro um que funciona, depois um que não funciona. Temos essas transições aqui, todas essas. Aí vamos lá. Primeira cadeia. Cerquilha 0, 1, B, 0, 1, cerquilha. Aí nós temos a cabeça apontando para esse 0. E nosso estado inicial é 0. Tá aqui. Vou colocando aqui. Estado atual. E vou riscando e reescrevendo aqui. Estado atual Q, 0. Leu 0. Aí a gente bate aqui, ó. Q0, leu 0. A gente vai para um estado Q1. Estamos em Q1. A gente escreve X. Escrevemos X. Isso vai dar bagunça. Vamos fazer o seguinte. Vou reescrevendo aqui, ó. Escreveu X e temos isso aqui agora. Essa é a nossa nova cadeia, após o processamento aqui. E estamos em Q1. E a cabeça de leitura veio para cá. Ok? E aí, Q1 leu 1. Q1 leu 1. Continua em Q1, escreve 1 e vai para a direita. Saiu daqui, veio para cá. Q1 leu B. Q1 leu B. Vai para Q1M. Ó, morreu esse estado. Q1M. Escreve B. Continua o B aqui e vai para a direita. Aí está aqui. Q1M. Q1M leu 0. Vai para QBV. QBV. Escreve X no lugar. Vamos reescrever a cadeia inteira. X, 1, B, X, 1, cerquilha. Estamos nesse estado com essa nova cadeia e o deslocamento foi para a esquerda. Escrevi X e viemos para cá. Agora com
QBV e leu B. QVB e leu B. A gente vai para Q0V. Ó. QVB, leu B. Nós vamos para Q0V. Aqui. A gente escreve o B e vai para a esquerda. Tá aqui. Q0V, leu 1. Q0V, leu 1. Continua em Q0V. Escreve 1 e vai para a esquerda. E estamos aqui. Q0V, leu X. Q0V, leu X. Vai para Q0. Reinicia o processo. Vai para Q0. Q0. E anda para onde? Q0V. Q0V, leu X. Q0, escreve X, não muda, e vai para a direita. Então, veio para cá. Q0, leu 1. Q0, leu 1. Vai para Q2. Q2. Escreve Y. Vou reescrever a cadeia inteira. X. Escreve Y. O restante continua igual. Tá aqui. E a gente desloca para a direita. Então, a seta saiu daqui do 1, que virou Y, e veio para cá. E o estado foi para... Qual estado nós estamos? Fomos para Q2. Agora, Q2 lê B. Q2 leu B. Q2M, escreve B, vai para a direita. Vamos para Q2M, vai para a direita, e o símbolo continua o mesmo, o B. Q2M leu X. Q2M leu X. Continua em Q2M, escreve X e vai para a direita. Q2M. Olá, pessoal. Tive um pequeno problema aqui, acabei explicando um pedaço sem ter chegado, sem estar gravando. Então, apaguei aqui e a última etapa que consta no vídeo anterior, que eu vou emendar com esse, estava aqui. Estávamos em Q2M lendo 1. Então, eu vou restaurar aqui o estado. Ó. Q2M, lemos 1. O que a gente vai fazer? Q2M e leu 1. Vai para QBV, escreve Y e desloca para a esquerda. Então, vamos reescrever aqui toda a cadeia, substituindo esse 1 por Y. Tínhamos um QX, Y, B, X. Aqui entra o Y que acabou de substituir o 1. E o fim da cadeia. Nós fomos para QBV e o deslocamento foi para a esquerda. Estamos aqui agora. Ok? Deste ponto, QBV leu X. QBV leu X. Continua em QBV, escreve X e vai para a esquerda. Simplesmente desloca. QBV leu B. QVB leu B. Vai para Q0V. Q0V. E escreve B e desloca para a esquerda. Estamos aqui agora. Q0V leu Y. Q0V leu Y. Vai para Q0, estado inicial. Q0, estado inicial. E onde estávamos? QBV leu Y. Q0V leu Y. Q0V leu Y. Foi para Q0, escreve Y e vai para a direita. Escreve o próprio Y e vem para a direita. Estando em Q0 e leu B, Q0 leu B, vai para QC, escreve B e vai para a direita. QC é o estado atual. Nós fomos para a direita e reescrevemos o próprio B. Agora, QC leu X. QC leu X, continua em QC, escreve X e vai para a direita.
QC leu Y. QC leu Y, continua em QC, escreve Y, continua andando à direita. QC leu cerquilha. QC leu cerquilha. Vai para QA, um estado de aceitação, escreve cerquilha e para. E aí a gente conclui com o fim do processamento da cadeia com o êxito em sua execução. Ok? Agora vamos fazer o seguinte, pegar uma cadeia bem pequena, porque está com pouco espaço aqui, para a gente fazer o processamento de um erro. Então vamos pegar aqui, ó, cerquilha, vamos pegar o 1, o B e o 0 e fechar a cerquilha. Vamos ver, o lado esquerdo está diferente do lado direito, apesar de só ter um símbolo, mas já dá para comprovar o funcionamento da máquina. Então, nós estamos onde agora? Vamos para um Q0 da vida e vamos ler 1. Q0 leu 1. A gente tem aqui Q0 leu 1, a gente vai para Q2. Estamos em Q2. Escreve Y, vamos marcar a fita. O restante continua igual. E o nosso deslocamento será para a direita. Então, agora a fita, cabeça de leitura, está bem no B, bem no meio da fita. Lendo esse B, estando em Q2. Q2 leu B. Q2 leu B, vai para Q2M, escreve B e continua para frente. Vem para cá, para frente, escreve o próprio B e agora Q2M. Esse é o nosso estado atual. Q2M vai ler o 0. Q2M. O Q2M procuraria o 1 após o B. Mas ele encontra um 0. Q2M encontrou 0, vai para um estado de rejeição da fita, de erro, escreve 0 e para. Simplesmente para o processamento.